Atos capítulo 2, verso 14 até o verso 21 e depois 38 até o 40. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 12, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe e a todos quantos o Senhor chamar. O Senhor te chamou, amém? Então a promessa do Espírito é para você. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Esse é o discurso do irmão, pastor, cooperador, apóstolo Pedro. Então esse discurso é o discurso do dia de Pentecostes, que é o tema da nossa lição aí. Pedro, o pregador do dia de Pentecostes. Eu vou falar mais uma vez, que eu acho que vale a pena. Pentecostes nada tem a ver com o poder de Deus. Pentecostes era uma festa da tradição judaica que acontecia. E no dia desta festa, que era uma festa tradicional, uma festa importante, vinha gente de todas as partes do mundo para participar da festa. E no dia dessa festa, o Senhor escolheu o dia desta festa, porque dali já sairiam os missionários para pregar para o mundo afora. O cara veio lá não sei de onde, recebeu o Espírito Santo aqui, converteu, ele volta para lá pregando. Então o Senhor escolheu essa festa para derramar o Espírito Santo nesse dia. Amém, gente? Ficou claro isso? Não, porque o culto foi uma benção, foi um Pentecoste só. Então, o culto foi bem tradicional. Porque Pentecoste é uma festa da tradição. Por exemplo, vou falar de uma música aqui que o Regiano estava falando um dia desse. Tem uma música que nós cantamos muito, paramos de cantar um pouco agora, ela é até bonita. Derrama a tua Shekinah. Derrama a tua Shekinah. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha tua glória sobre nós. Na verdade, a palavra Shekinah é tenda. Lá no Antigo Testamento. Derrama a tua tenda sobre nós. Então derrama um monte de tenda aqui na cabeça de vocês. A palavra glória, lá no Antigo Testamento, é kavod. Não é nem kavod. Kavod. Derrama a tua kavod. E aí talvez não dá para combinar melodia e rima. Aí vai Shekinah mesmo. Certo? Então nós temos que ter esses zelos aí. Derrama as tuas tendas sobre nós, não conseguiremos ficar de pé. Não vamos conseguir mesmo. Tanta tenda batendo para a cabeça fora. Uma hora vai ter que cair. Mas pode continuar cantando, não tem problema. Mas Shekinah, por que houve aí essa... Agora eu vou ter que falar, né? Por que houve aí essa mistura? É porque a tenda onde Moisés falava com Deus e encontrava com Deus, irmãos, é fantástico isso. A gente precisa realmente separar um espaço físico para encontrar com Deus. Não que Deus esteja limitado àquele espaço, mas é bom que você tenha um cantinho na sua casa, um lugar onde você ali encontra com Deus. Moisés tinha uma tenda, que ele só entrava lá para falar com Deus.
E a glória de Deus vinha ali naquela tenda. E ali a Shekinah. A tenda tomada a Shekinah, tomada pela Kavod. Tomada pela glória. É a mesma questão a eclesia é igreja. Não, eclesia é reunião. O povo de Deus no Antigo Testamento, aquela reunião do povo de Deus no Antigo Testamento era chamada de Carral. Aí era o povo de Deus, especificamente o povo de Deus, Carral, a Carral de Deus. A eclésia, reunião, palavra comum para usar para qualquer reunião. Então, o Pentecoste não tem nada a ver com o poder de Deus. O poder de Deus veio no dia de Pentecostes. Amém, gente? Aí adotaram aí a palavra Pentecostes, pentecostais. Então essa igreja aqui é uma igreja pentecostal. Quanto mais pentecostal ela for, então, mais tradicional ela é, porque o Pentecoste é uma tradição do judaísmo. Só para simplificar, para a gente entender isso aí. Porque as palavras vão ganhando outras formas e outros significados, mas a gente não pode se perder, tá bom? Quem era o Pedro na Bíblia? Nosso tempo não vai permitir, mas a ideia era a gente fazer uma dinâmica aqui para aquele microfone passar pelo menos 5 mãos aí para a gente ouvir vocês sobre Pedro. Olha só. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu comecei a assistir vários pregadores. Eram aquelas fitas cassete. A gente alugava aquelas fitas na locadora para poder assistir. Eu assistia vários pregadores. Naquela época, quem estava no auge naquela época era Doronel, Takayama, o Gilmar Santos estava em altíssima, ainda continua, entre outros pregadores que a gente assistia. Jim Swaggart, entre outros. E era muito comum alguns dos pregadores daquela época, não esses que eu citei propriamente dito, mas muitos pregadores daquela época, dizem assim, porque Pedro era analfabeto. Analfa de mãe, beto de pai. Quero dizer para vocês que isso não é verdade. Isso não é verdade, não. Pedro não era analfabeto. Pedro não era um erudito. Isso ele não era. Aliás, entre os discípulos, entre os apóstolos de Jesus, não vamos precisar recorrer muito a Paulo para se falar de alguém que realmente era um erudito. Pedro era um homem simples, um pescador, mas todo judeu, com 12 anos de idade, sabia ler e escrever. E com 12 anos de idade, eles passavam na escola dos rabinos. E era tomado deles o conhecimento deles acerca da lei. E eles tinham que citar todas as leis de Có. E o governo selecionava entre esses meninos alguns e ele investia na escola desses meninos. Ali nasceu a Bolsa Escola. E alguns desses meninos eram enviados para a Grécia para estudar com os gregos. Os gregos eram os detentores do saber. Os maiores filósofos que o mundo já conheceu, filósofos gregos. Então, os gregos eram os detentores do conhecimento. As universidades mais famosas do mundo na Grécia. O governo investia nesses meninos, mandava para estudar. E depois trazia esses meninos de volta, e eles iam trabalhar prestando serviço de conhecimento, de inteligência, para o governo que estava comandando naquele momento. Portanto, dizer, irmãos, dizer que Pedro era analfabeto é a manifestação de analfabetismo bíblico. Pedro não era analfabeto. O que Pedro também não era um erudito. Ele era um pescador, um homem simples do povo, e tinha os seus empreendimentos, tinha um sócio, João era sócio, ele tinha lá uma empresa de pescaria. Esse era Pedro. Era casado,
Cara, joia, trabalhador. Pedro, um homem de oração. Agora volte aí para a sua revista. Aí diz assim: um dos aspectos pouco explorados na biografia do apóstolo Pedro é que sua vida foi pontuada pela oração. Por meio desta necessária prática de fé, Pedro vivenciou incomparáveis experiências com Deus. Ele foi paciente da intercessão, quando Cristo rogou por sua vida, e agente da intervenção divina quando orou ao Pai em favor de outros. Olha só, irmãos. Oração. Foi perguntado para um grande homem de Deus assim: o que é mais importante? O conhecimento bíblico ou a oração? Aí ele fez outra pergunta: qual asa da águia é mais importante? É da direita ou a da esquerda? Qual? Aí alguém responderia: ambas as duas são importantes. Não era assim? As duas são importantes igualmente. A oração e a Bíblia é uma coisa, irmãos. Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Conhecimento de Bíblia e oração são igualmente importantes. O que é mais importante numa águia não é a asa da direita ou a asa da esquerda, as duas asas. Conhecimento bíblico é importante, oração é importante. E é através da oração que você vai desenvolver o seu relacionamento com Deus. Através do conhecimento bíblico, você vai desenvolver o seu conhecimento acerca de Deus. Através da oração, você vai desenvolver o seu relacionamento com Deus. Como é que você conhece alguém? Você conhece alguém conversando com essa pessoa. Você vai conversando com ela, você vai ouvindo, você vai falando, ela vai conhecendo mais de você, você vai conhecendo mais dela. É nessa interação, nesse diálogo. Quer ver uma coisa que me dificulta quando eu vou numa visita que eu tenho que fazer? Eu tenho muita dificuldade de fazer. Deixa eu confessar isso aqui para vocês, vocês vão orar por mim. Eu tenho muita dificuldade em entrevistar as pessoas. Uma conversa que não vai, que não flui, que não anda. E aí, tudo bem? Tudo bem. Você mora onde? Mora lá de cá. Mas você trabalha com o quê? Não, eu trabalho com bijuteria. Fica difícil, irmãos. Fica difícil. É um diálogo difícil. Na sua relação com Deus, Deus não quer entrevistar você. Deus quer te ouvir. E Ele quer falar com você. Mas Deus sabe tudo sobre mim. Verdade. Deus sabe tudo sobre você. Você sabe tudo sobre Ele? Pois é. O diálogo é essa troca. A oração é essa troca aí. Então Pedro ele vai manifestar esse caráter de alguém de oração. Alguém que ora. Deixa eu simplificar. Irmãos, olha para mim aqui, por favor. Se nós não orarmos, nós estamos perdidos. Perdido. Você precisa orar. Comece orando 10 minutos por dia. Só isso? Só isso. Você não está orando em 10, então 10 já é um ganho, já é um avanço. Orar 10 minutos por dia. Agora, sabe o que dificulta a gente orar? É porque nós criamos um monte de protocolo para orar. Não porque se eu não orar de joelho, Deus não recebe. Não porque se eu não tirar um tempo só para orar, então não vale também. Se eu estiver fazendo outra coisa, Deus não vai agradar. Que eu estou, por exemplo, lavando vasilha e orando, isso não agrada. Querido, a Bíblia fala sobre orar sem cessar. Você vai orar sem cessar como? Está na bicicleta? Está orando. Falando com Deus. Está dirigindo para atender os clientes? Está falando com Deus. Está passando um pano? Está falando com Deus. Está tomando banho? Está falando com Deus. Oração. E orando e falando com Deus. Agora, é muito importante, de fato, você separar um tempo só para orar. Não estou desmerecendo isso. Você precisa tirar um tempinho para orar. 10 minutinhos. Começa com 10. Vai evoluindo para 15, para 20, para 30, para 50, para 1 hora. Vai evoluindo.
E você vai desenvolvendo o seu relacionamento com Deus. Amém, gente? Quem tem mais tempo de casado aí vai entender bem isso que eu vou dizer. Existem coisas que você fala hoje que é próprio da sua esposa. Você está convivendo com ela tão de perto, você aprendeu a falar aquilo com ela. Existem coisas que você fala que é próprio do seu marido, e até comportamentos. Tem comportamentos que você tem que não é seu, é do outro, mas você aprendeu com o outro, você acabou fazendo. E alguns até que você reprova. Mas você faz também, porque você está tão junto que você aprendeu. Até amigos. Você fica muito próximo de alguém, você pega alguns tiques, manias do amigo, de alguém próximo a você. Certo? Cada convivência, você vai aprendendo. Oração é isso. Você vai convivendo com Deus, vai aprendendo com Deus. A santidade de Deus vai alcançando você. Amém, querido? Você vai se tornando alguém espiritual, aprendendo com o Senhor. Isso é na oração. Agora, é bom alguém orar por nós? É ótimo, mas é mais importante ainda você orar. Não tenha ninguém como muleta. Não seja dependente de que alguém ore por você o tempo todo. Tenha o seu tempo com Deus. Ore, você mesmo. Fala com Deus. Se fulano orar, vai ser mais forte. Não existe isso, irmãos. Não existe nada mais forte do que você sendo sincero diante de Deus. Nada mais forte que isso. Você chegando e abrindo seu coração para Ele. Falando a verdade. Posso ouvir um amém? Engastanhou aí, ó. Jesus ora em favor de Pedro. Vamos ler juntos? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Vamos ler, gente? Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Lucas 22, 31, 32. Essa passagem aqui, Pedro está andando com Jesus tem mais de 3 anos, irmãos. E Jesus está falando para ele que não é convertido ainda. Como é que faz? Tem chance para nós, gente. Tem chance para nós. Teve chance para Pedro. Tem para nós também. Jesus está falando com Pedro aqui, é isso. Pedro, o negócio é o seguinte. Ó, Satanás está querendo te tentar. E eu orei por você. Ele já pediu autorização para poder ficar cirandando em volta de você. Ele está armando um negócio para você aí. O que Jesus está falando com Pedro, Pedro, olha, Satanás está andando muito pertinho de você, você abre o olho. Você fica esperto. E esta palavra aqui pode ser uma palavra para alguns de nós aqui, olha, acorda para a vida aí, fica esperto. O diabo tem em torno de você aí, ó, armando ciladas contra a sua vida. Você não vacila, não. Você fica atento. Irmãos, uma ferramenta que o diabo mais tem usado nesses dias chama-se distração. Cuidado com as distrações. Muitas distrações. Muitas. Satanás tem tentado te distrair de todas as formas. E se ele conseguir te distrair, ele faz um estrago. O Senhor Jesus orou para que Pedro não perdesse a fé, para que ele não desviasse, para que ele não abandonasse o propósito. 2 distrações desse tempo. Quem está escrevendo, escreva aí então. 2 distrações desse tempo. Crítica exacerbada e elogio exagerado. Eu estou trocando a palavra aqui, mas é tudo a mesma coisa. Crítica exacerbada, elogio exagerado. Você precisa ser satisfeito em Deus, realizado em Deus, resolvido em Deus, ao ponto de crítica não te parar. Mas você também não ser dependente de elogio para continuar.
Elogio é bom, sim ou não? Claro, irmão, todos nós gostamos de ser elogiados e queremos ser elogiados. Isso não é o problema. O problema é quando nós dependemos do elogio para continuar alguma coisa. Eu não posso parar porque fui criticado e eu não posso continuar porque fui elogiado. Eu devo continuar porque eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito na minha vida. Eu estabeleci um propósito. E eu vou andar em cima desse propósito. Criticado ou elogiado. É nesse propósito que eu vou seguir. Amém, gente? Cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações da internet. Cuidado com as distrações dos relacionamentos. Cuidado com as distrações, às vezes, até dentro da própria igreja. Não se distraia. Mantenha o seu alvo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso alvo. Amém? Então, Jesus aqui, estou falando com Pedro, é isso. Pedro, ó, Satanás está aí, está te rodeando, vai te tentar, a coisa vai ficar séria, você abre o olho, não brinca, presta atenção no que você está fazendo por aí, para você não perder a fé, para você não desviar. Vai ser o seu caso, você não vai desviar. Que é isso, gente? É nesse momento que você fala amém. Você não vai desviar. Você vai ficar firme. Só que para você ficar firme, você tem que saber, firme em quê? Qual que é o seu propósito? Você tem um propósito? Sem propósito, ninguém vive. Se você não tiver um propósito, você não vai chegar em lugar nenhum. Quando você tem um propósito, você olha para o propósito. Você mira no propósito. É o que eu tenho feito, irmãos. Mirado no meu propósito de vida. Qual que é o propósito que eu tenho? Eu tenho um propósito. É nele que estou focado. Crítica não me para, elogio não me incentiva a continuar. Eu tenho um propósito. E aqui não estou falando de falta de sensibilidade. Pelo contrário. Estou falando de propósito. Elogiou, obrigado, ótimo. Isso realmente dá um ânimo, mas não é isso que me faz continuar. Pedro experimenta o poder da oração. Vamos ler aí? Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Atos 9, 40. Naquela primeira experiência, Jesus ora por ele. Na segunda experiência, agora quem está orando é ele. E ele está dizendo para uma pessoa que morreu: levanta-se, levanta-te. Ele está orando, abençoando. Agora ele vai ter aqui duas atitudes interessantes. Primeiro, ele coloca o pessoal para fora. Tem algumas pessoas na sua vida que você precisa colocar para fora, se você realmente quer ver algo de Deus acontecer na sua vida. Tem algumas pessoas das redes sociais que você precisa colocar para fora, para você realmente ver Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Parece um pouco grosseiro da minha parte, mas eu não consigo ser diferente. Tem algumas pessoas que você precisa colocar para fora da sua vida. Do contrário, você não vai viver o que Deus tem para você, porque elas são a sua distração. Lembra que eu disse aqui? Sobre distração? Pois é. E aí Pedro vai pedir o pessoal para sair e depois ele vai orar. Você tem que entrar em oração se você quer ver algo de Deus acontecer na sua vida. Amém, querido? Perguntas tem aí? Dúvidas, ressentimentos? Não? Vamos lá. Oi. Volta no início da pergunta aí. Vamos lá. Por que que naquela época que Deus falava com Moisés, com Abraão, a turma todinha, que ele colocou como linha de frente, aqueles reinados, por que que ninguém nunca viu o rosto de Deus? Deus não apareceu para ninguém. Isso foi pregado pelo pastor Cunha. pelo pastor um dia desse aí, que ninguém nunca viu o rosto de Deus. Ele nunca apareceu para ninguém.
Pois é. Moisés, ele queria ver, vou contar essa experiência para o senhor aqui. Moisés queria ver. Senhor, eu quero te ver. Moisés, Moisés, larga isso para lá, vai dar errado. Quer? Não, porque eu quero, não, porque eu quero. Moisés, é o seguinte, eu vou passar do lado de lá, vai abrir uma fendazinha aqui na rocha, vai abrir uma fenda aqui. Eu vou passar lá, você vai me ver passando lá. Moisés pôs o olho. O Senhor passou. Ele viu o vulto e desceu do monte desesperado. Vou morrer, estou perdido. Agora, vai, agora, acabou para mim, agora, porque eu vi. Ele só viu o vulto. É impossível, irmão. Possível porque a santidade de Deus, ela é... A nossa carne é incompatível. A santidade de Deus. Mas como Ele é, nós veremos. Na glória. Amém? Não estamos com pressa, mas nós veremos na glória. Aleluia. Não precisa ter pressa, né? É eterno, irmãos. Queremos. Não estamos com pressa. É eterno, vamos estar com Ele eternamente. Então é isso, a santidade de Deus. Moisés, ele teve uma experiência que acabou ficando pesada para ele. E ele só viu o vulto passando. Nem viu Deus. Então, aqui é outra experiência de Pedro. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Aqui ele vai subir, vai ter aquela visão do lençol descendo com os alimentos, que você já conhece muito bem. Pedro, um pregador poderoso. Vamos lá? Aí na sua revista está escrito assim, olha, antes de Pentecostes. Depois eu volto aqui. Vamos lá. Antes de Pentecostes, está aí na sua revista. O Senhor inúmeras vezes usou seus servos para orientar e corrigir seu povo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No entanto, muitos judeus acreditavam que Deus tinha retirado o Espírito depois da morte do profeta Ageu, Zacarias e Malaquias. O conceito geral era de que a profecia continuou ocasionalmente em uma escala menor, mas a restauração total do Espírito ainda estava por vir. Profetas como Isaías e Ezequiel tinham prometido a restauração do Espírito no tempo do fim. De qualquer modo, o Espírito não era esperado antes do tempo do fim, no período da vinda do Messias. E boa parte do povo judeu não acreditava que o Messias tinha vindo. Aqui, eu achei importante destacar isso aqui para você, que é o seguinte, lá no Antigo Testamento, você vai encontrar a manifestação do Espírito Santo sempre usando. E o Espírito de Deus, por meio do profeta tal, disse isso. O Espírito Santo de Deus, por meio do profeta tal. E o Espírito do Senhor veio sobre o profeta tal. E aí você vai ver essa manifestação. Quando chega em Malaquias, e ali inicia o que nós chamamos de período interbíblico, são 400 anos, de Malaquias até Mateus, 400 anos se passaram. Período interbíblico. E Deus não falou nesse período. As Bíblias mais antigas, nós que somos crentes aí jurássicos, as Bíblias mais antigas tinham 4 páginas em branco entre Mateus e Malaquias. Hoje pararam com isso, né? Mas tinha essas páginas em branco e essas páginas representavam cada uma delas 100 anos. É o período interbíblico. E aí, especula-se que a voz de Deus ela não calou completamente. Esporadicamente, levantava alguém e falava alguma coisa, muito esporadicamente. E aqui no dia de Pentecoste, Pedro está pregando sobre a profecia de Joel, dizendo, irmãos, olha, aquele dia que está lá em Joel é esse aqui. Está cumprindo agora. O Espírito veio, o Espírito foi derramado. E então, no dia de Pentecoste, é uma marca. Quando é que nasceu a igreja de Jesus? Nota aí. A igreja de Jesus nasceu espiritualmente antes da fundação do mundo.
Efésios capítulo 1, verso 4. Espiritualmente, a igreja nasceu antes da fundação do mundo. Historicamente, quando é que a igreja nasceu? Historicamente, a igreja nasceu em Atos 2. Aqui a história da igreja começa aqui. Atos 2. Então, historicamente, nasce em Atos 2. Espiritualmente, ela nasce em Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Deu para entender isso aí? Então, a mensagem de Pedro aqui é muito importante, porque a mensagem de Pedro, ela marca também que o Messias já veio. Porque a fé do povo aqui é que o Espírito viria depois do Messias. Então, Pedro está dizendo com essa mensagem que o Espírito também já, que o Messias também já veio. Essa que é a pegada aqui. Aqui tem um pequeno gráfico aqui, ó. Altos e baixos na vida do apóstolo Pedro. Eu quero destacar esse altos e baixos aqui. Aqui nós temos esse pequeno gráfico. Aqui, Pedro, o que acontece? Eu vou encaminhar essa lição em PDF lá no grupo de líderes de células. E se o seu líder não te mandar essa lição hoje, você manda mensagem para ele, fala, querido, manda para mim. O pastor mandou aí, tá? Que vai estar lá, daqui a pouquinho. Então, você vai ter esse gráfico lá. Esse gráfico aqui é muito importante você estudar esse gráfico aqui. Porque esse pequeno gráfico mostra a vida de Pedro. Ele encontra com Jesus, ele tem a chamada ministerial, aí depois ele tem uma pequena quedinha aqui, ao andar sobre as águas, ele duvida e afunda. Aí depois ele confessa que deseja continuar seguindo Jesus. Aí depois ele confessa e nega, tá vendo? Altos e baixos. Até chegar aqui, ó. Aqui é o ponto mais... Ele volta na estaca zero aqui, ó. Ele nega Jesus 3 vezes. Só que aí o gráfico agora aqui só vai subir. Só subir. Porque ele vai ser batizado no Espírito Santo aqui. E daqui para frente a vida dele muda. O que eu quero dizer? Quando a sua vida é cheia do Espírito Santo, você passa a viver um outro patamar na sua vida. Diga amém? Uma outra realidade na sua vida. Irmãos, é muito pesado ser crente só por convicção. É muito pesado. Nós precisamos ter experiência com Deus, irmãos. Fala amém. Experiência com Deus mesmo. Aquela de doer os ossos. É essa aí. Precisamos, meus irmãos, ter experiência com o Espírito Santo. Você que está aqui, que não é batizado com o Espírito Santo ainda, entra diante de Deus, para de pedir qualquer outra coisa que você está pedindo, e para com isso, dá uma pausa nesses outros pedidos, e entra nesse aqui. Senhor, me batiza no Espírito Santo. Senhor, manifesta em mim os dons espirituais. Pede licença um pouquinho para esse pedido aí do casamento, da casa, do carro, do emprego novo. Pede licença para esses outros pedidos um pouquinho e dá prioridade nesse aqui. Começa a buscar experiência com Deus, irmãos. Quando você tem experiência com Deus, tudo é diferente. Vale o amém? Ser fervoroso na fé. Não ser vagaroso. Tá? Vagaroso igual eu na aula aqui, ó. Tem que acelerar. Então, esse pequeno gráfico aqui, você vai receber, e eu gostaria que você tivesse o carinho de ler todos esses textos aqui, ó. Faz desse pequeno gráfico aqui o seu devocional da semana, pega da semana toda. Estuda isso aqui. Isso vai abençoar a sua vida. Então, nós temos um Pedro antes de Pentecoste, no Pentecoste e depois de Pentecoste. Você tem um Pedro que a realidade dele antes do Pentecoste é uma. Naquele momento ele já virou outra pessoa. O profeta Samuel, ele derrama o azeite na cabeça de Saul. Ele derrama o azeite na cabeça de Saul. E nesse momento consagratório de rei, lá naquele primeiro encontro deles, ele fala com Saul assim: o Espírito do Senhor se apossará de ti e você será mudado em um outro homem. Sabe o que Saul faz?
Saul sai da casa de Samuel e já vai para onde estão os profetas e já começa a profetizar no meio deles. Já sai dali profeta. Amém, Rose? Já sai no mistério. Ô, glória. Já sai marchando no poder. Entendeu? Então, o Espírito vem sobre ele, ele já sai dali e já bate lá na escola de profetas. E já profetiza no meio deles. Você precisa ter essa experiência com Deus. E Deus quer te dar essa experiência. De ser cheio do Espírito Santo. Nós estamos observando que, às vezes, as pessoas estão vivendo de Deus assim, em conta-gotas. Coisas muito esporádicas. Deus quer te visitar no seu dia a dia. Amém? Só que tem duas coisas que eu já falei aqui hoje que não pode faltar. Tem que ter oração, tem que ter o Espírito Santo. A pessoa fuma. Ah, mas vai largando devagarzinho. Não, não é assim não, irmão. Não existe largar o cigarro devagarzinho, é largar isso. Essa tranqueira. A catinga danada. Larga isso. Larga esse cigarro em nome de Jesus. Ah, mas a bebida. Não, porque aí vai largando devagar. Tomava uma garrafa por dia, aí baixa. Toma agora 100 ml a menos. Não, larga isso definitivamente. Não, porque namorava, tinha vida sexual, agora é só uma passadinha de mão. Não, que é isso, meu filho? Não, peraí. Não é assim que funciona. Não é assim que funcionam as coisas. Sua vida pertence ao Senhor. Então deixa o Espírito Santo te tomar por completo, amém? Deixa o Espírito Santo te tomar por completo. Ser crente não é gostar dos crentes, ser crente não é postar coisa bonita na internet, ser crente não é postar os louvores, ser crente é andar em novidade de vida. Aleluia! Isso é crente. Não pode o coração de Jesus, pulmão da Souza Cruz, o filho da Rosa Mineira. Não pode. Você precisa de firmar o coração no Senhor. E pertencer ao Senhor. E ter essa experiência aqui, ó. Experiência que Pedro teve no dia de Pentecostes. A vida de Pedro, irmãos, até aquele dia era uma. E depois daquele dia era outra. Uma outra coisa que me preocupa. Muitos crentes que vivem angustiados, constantemente angustiados. Isso não é para você. Nós podemos passar por momentos de dificuldade. Podemos passar por momentos de angústia. Mas nós não podemos viver angustiado o tempo todo. Entra ano e sai ano a mesma angústia. Nunca se completa, nunca se sente satisfeito, nunca se sente feliz. Isso não é para nós, irmãos. O Espírito do Senhor, ele está se movimentando dentro de nós. Amém? Existe uma alegria dentro de nós, que é provocada pelo Espírito Santo. Agora, se eu estou vivendo angustiado o tempo todo, entra ano e sai ano angustiado, tem um negócio aí que não bate, não tem um trem aí errado. Já que nós somos mineiros, né? Um trem. Tem um negócio aí que não está concordando com o que a Bíblia diz. Então precisamos ficar atentos nisso aí. E o que vai resolver isso é essa experiência com o Espírito Santo. Eu tenho estudado sobre o Espírito Santo esses dias. Eu tenho ouvido alguns pregadores sobre o Espírito Santo esses dias. E eu tenho orado sobre o Espírito Santo esses dias. Eu preciso te falar isso. O Espírito Santo está querendo te pegar. E se você der bobeira, ele vai te pegar. O problema é você não dar bobeira, você fica muito atento o tempo todo fazendo coisa errada. Baixa a guarda, meu irmão. Deixa o Espírito Santo encher o seu coração. Levanta sua mão um bocadinho. O Espírito Santo quer te visitar, querido. Oi, andachando, rabadagachuri, abadarrácia. O Espírito Santo quer encher o seu coração, encher a sua vida, te fortalecer. Tem coisas aí te cirandando, o inimigo está te cirandando, mas o Espírito Santo quer te encher a sua vida e te levar para um outro patamar espiritual. Você recebe isso no Espírito, irmão? Glória a Jesus. Vamos voltar aqui. O superintendente já me olhou de canto de olho. Então, presta atenção. Você precisa dessa experiência com Deus, irmão.
Não dá para ser crente só por convicção. Não, porque eu sou batista. Parabéns, é bom demais ser batista. Eu amo ser batista, irmãos. E eu nasci na igreja batista tradicional. Tradicional zaça mesmo. E depois o Senhor nos deu outras experiências. Mas não é ser batista que resolve a nossa vida. Resolve a nossa vida é ser cheio do Espírito Santo. Só tem um detalhe. Para ser cheio, primeiro você precisa estar vazio. Se você quer ser cheio do Espírito, você tem que se esvaziar de outras coisas aí que estão ocupando o lugar dele na sua vida. E aí na hora que você estiver vazio, aí ó, recebe não? O problema é que tem gente que quer ser cheio, mas já está cheio. Cheio de outras coisas. E não abre mão dessas outras coisas. Você não vai ser cheio de Espírito enquanto você estiver cheio de outras coisas. Se esvazie disso. Limpa o vaso. Ô, glória. Limpa esse vaso é você. E quando esse vaso estiver limpinho, irmão, aí o Espírito vem. Aí dá para cantar, né? Espírito vem, Espírito vem. Pegou lá. Vamos lá. Pedro, apóstolo dos milagres. Aí nós temos Pedro curando um coxo de nascença, está na sua revista. Nós temos Pedro curando um paralítico e nós temos Pedro ressuscitando aí a irmã diaconisa Dorcas. Então esses aí, Pedro, o apóstolo dos milagres. E esse texto aqui que nós vamos ler junto, que eu julguei ser importante acrescentar na revista, porque eu acho que a revista deixou passar batido. Podia deixar, não. Vamos lá. Vamos ler juntos? De sorte. E os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro Você não sabe ler de banda, não? Isso. Olha só. Pedro, ele estava com tanta graça de Deus na vida dele, que a turma colocava os doentes assim, ó, para que a sombra de Pedro se projetasse em cima deles. Já que não dá para colocar a mão na cabeça de cada um e fazer aquela oração de 40 minutos, não dá para fazer, então ao menos a sombra passasse sobre eles. Essa era Pedro, o apóstolo dos milagres. Esse era Pedro, tá? Pedro, o escritor inspirado. Tem algumas características aqui que eu preciso de compartilhar com você. Vamos lá, aqui ó. Acompanha comigo aqui, porque na sua revista não vai ter isso aí não. Na primeira epístola de Pedro, Jesus é proeminente como exemplo de sofrimento inocente e como aquele cuja ressurreição e volta para a glória confirma a nossa própria esperança. Esta carta, revigorosa, continua a inspirar os crentes que sofrem perseguições por causa da fé comum. E aqui, os principais focos da carta: a dádiva da salvação, o chamado à submissão, soberania e sofrimento, a perspectiva da glória. Irmãos, no Brasil, nós não temos perseguição religiosa como tem em outros países. E se comparando a alguns países, nós nem temos. A perseguição religiosa aqui no Brasil, ela é muito mascarada. Você tem que ter quase uma lupa para você poder achar. Ela existe, mas ela é muito mascarada. Certo? Um dia desses, os crentes ficaram muito alvoroçados porque o Supremo Tribunal Federal proibiu os cultos. Irmãos, isso não aconteceu. Não é essa a informação. O Supremo Tribunal Federal determinou que os governadores e os prefeitos podem desautorizar o acontecimento dos cultos. Não foi o Supremo Tribunal Federal que desautorizou os cultos.
A gente tem que ter cuidado, porque às vezes os crentes acabam complicando as coisas. Vai para a internet, fala um monte de coisa, fala bobagem. A gente tem que ter esse equilíbrio aí. A gente tem que ter esse zelo, tá bom? O Supremo poderá manifestar outras maneiras de perseguição religiosa, mas não nessa decisão aí, não é o caso, tá? Agora, existe muita gente sofrendo no mundo, irmãos. Muita gente sofrendo no mundo, perseguição séria. Os destinatários da carta de Pedro são esses aqui, que estão expostos, né? Ponto, Capadócia, Ásia, Bitínia, Galácia. Esses receberam as cartas do apóstolo Pedro. A primeira carta foi escrita entre 60 e 63 depois de Cristo, tá? Eu vou para frente que você vai receber isso aqui depois. O objetivo da segunda carta era esse aqui, ó. As qualidades de um cristão, os falsos mestres, o retorno de Cristo. Observa, a primeira carta, Pedro está muito preocupado com a perseguição externa. Na segunda carta, Pedro está muito preocupado com a perseguição interna. Como que a igreja pode sofrer perseguição internamente, irmãos? É quando heresias começam a ser pulverizadas dentro da igreja. Aí começa a fé ser perseguida dentro da própria igreja. Quer ver uma heresia? Se você cortar o cabelo, você vai para o inferno. Isso é heresia. Isso é heresia. Chamado de heresia relativa. Mas é heresia. Heresia de cunho menor. Mas é heresia. Então nós temos que ter cuidado com isso aí. Os destinatários são os mesmos. Termino agora. Embora o público seja o mesmo da primeira epístola, as circunstâncias e propósitos são bastante distintos. Na primeira epístola, a comunidade cristã passa por severa provação advinda de fora da igreja. Na segunda epístola, os perigos são internos, por causa dos ensinos heréticos que estavam sendo disseminados dentro da igreja. É esse aqui que é o grande perigo de fato. É isso aqui que nós temos que ter cuidado. Os textos áureos vai depois, vai agora? Depois? Deus te abençoe, no nome do Senhor.